Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação através do canal 14 da Claro Net TV, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, e canal 6 em São Leopoldo. Além dessas 5 cidades pelo cabo, nós também já estamos aí com o nosso programa de hoje nas redes sociais. Nossa live já está no Facebook da Vale TV, você pode inclusive compartilhar, e também no nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever. Toda vez que tiver um novo programa, um novo vídeo no canal, você recebe a informação e lá você vai poder assistir na palma da sua mão. Agradecendo a equipe técnica formada pelo trio Jennifer, Franklin e Vitor, que está aí dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecendo você que já estava nos aguardando, é o nosso encontro de segunda a sexta-feira, 8 da noite, aqui na Vale TV. E claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira. Mercator Feiras e Eventos potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. 1, 2 e 3 de julho acontece o SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado. De 4 a 6 de setembro, a Geronto Fair, repleta de oportunidades, inovação, conhecimento para nós, jovens há mais tempo. E de 18 a 20 de novembro, a Zero Grau, feira de calçados e acessórios, todas em Gramado, realização Mercator Feiras e Eventos, cobertura da nossa Vale TV. Inclusive o nosso Estação Hamburgo direto, lá dos pavilhões do Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa que está aí há 25 anos no mercado, atuando nestas duas áreas e trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet. É felicidade ilimitada, simples assim, em fibra ótica, sem surpresas. É a Sebratel que também está em Porto Alegre agora, nesse ano de 2024. Societex, precisão em gestão tributária, é com a equipe da Societex, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários e pontuais adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato pelo 513273-6821 no Instagram, @Societax, no português, para você localizar todos os dias informações, orientações para mudarmos a situação do país hoje, onde 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. E você pode recuperar até 5 anos anteriores. Faça contato com a Societex. Conosco ainda, HS Consórcios. A HS Consórcios é uma empresa do Grupo Erval. Com a HS Consórcios, você pode. É o jeito mais fácil e seguro para você realizar o seu sonho. Vitor, por gentileza, apresente nosso convidado especial da noite de hoje, nesse feriado de Corpus Christi. A gente está recebendo aqui nos estúdios o nosso bispo da Diocese de Novo Hamburgo, Dom João Francisco Salm, ele que foi nomeado lá em 19 de janeiro de 2022, assumiu, teve sua posse no dia 27 de março de 2022, é natural de São Pedro de Alcântara, ali na grande região
da nossa metrópole Florianópolis, vamos dizer assim, né? Fica ali naquela região ali da grande Florianópolis, o município deve ter quase 6 mil já, né? Em torno de mais de 5 mil. Não? São Pedro Alcântara tem uma população menor. Então. Menor. Eu já estava querendo aumentar. Não tenho certeza, mas eu acho que não vai muito além de 2.500 por aí. 3 mil no máximo. Penso. Talvez esteja enganado, mas era Sim. isso que eu sabia. Ele é o filho do seu Francisco e da Dona Maria. Filho de Maria não poderia seguir outro caminho, né? E desde os 12 anos de idade, quando iniciou lá no pré-seminário de Antônio Carlos, tem, né, essa trajetória brilhante, chegando a bispo da nossa diocese de Novo Hamburgo. Antes de Novo Hamburgo, estava lá em Tubarão, né? Sim. Na Santa Catarina, e eu convidei o bispo para estar conosco hoje para justamente explicar esse feriado. Eu costumo dizer, bispo, que o brasileiro só sabe que é feriado. O que é, o que comemora, qual o significado, não importa, né? Importa que amanhã é feriado e vamos ficar em casa e tudo certo. Pois Corpus Christi é uma festa tradicional da Igreja Católica, onde os fiéis celebram a presença de Cristo na Eucaristia. Né? Um reconhecimento, é uma ação de graça em memória da morte e ressurreição de Cristo. Me corrija se eu falei alguma coisa errada aqui. Sim. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença e disponibilidade de estar conosco aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Minha saudação aos telespectadores, aos que nos acompanham. Venho com muita alegria e é muito bom poder falar ao povo sobre um acontecimento tão significativo como é o da celebração pública, manifestação pública da fé em Jesus presente sob as aparências de pão e de vinho, Jesus presente Sim. na Eucaristia. Exatamente. E Corpus Christi, que vem, né, do latim, seria o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpus Christi significa isso. Né? É por isso que eu fiz questão de estar aqui com uma liderança religiosa para trazer o conhecimento, trazer a informação e principalmente trazer a importância dessa data nesse momento que a gente está vivendo. Né? Então, acho que é de extrema importância a gente viver isso. Tem cidades que têm mais a tradição ainda de, inclusive, fazer, né, aqueles trabalhos lindos, fantásticos, que representa, seria a chegada de Jesus a Jerusalém. Né? Por isso os tapetes... como é que essa tradição aí? Alguém poderia ter isso como motivação, mas, na verdade, a festa de Corpus Christi ela surgiu muito tardiamente, depois dos anos 1000, 1200 e pouco, e começou a ver algumas práticas em alguns países, depois foi se expandindo por toda parte, mas não é algo obrigatório, nem está prescrito no Evangelho, é uma forma de celebrar o amor a Cristo na Eucaristia, a vontade de testemunhar publicamente essa nossa fé é que fez com que se iniciasse, que se expandisse a celebração de Corpus Christi com essas procissões, com tapetes, enfim. Né? Tudo isso é muito grande, é muito bonito, porém a gente precisa não sair do simbolismo, do real significado de tudo isso. Né? Então, a fundamentação mesmo está no Evangelho, quando Jesus diz: isso é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em minha memória. Quem come minha carne, quem bebe meu sangue, permanecerá em mim e eu nele, enfim. Está lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, que é um belo, profundo, grande discurso do próprio Jesus a respeito do pão da vida, da Eucaristia. Então, a nossa fé nessa verdade, nessa afirmação pessoal de Jesus a respeito de si mesmo na Eucaristia, é que nos faz celebrar sempre a Eucaristia e, nesse dia, de uma forma muito especial, dar essa manifestação, fazer essa manifestação pública, demonstrando assim a nossa fé nessa verdade. Exato. Inclusive tem trabalhos fantásticos, lindos, maravilhosos, né? Feito com serragens coloridas, dependendo da região até muda-se a matéria-prima, né? Mas o mais utilizado é a serragem, né? Que dela pode ser colorida, enfim. Sim, flores, tipo, outros fazem tapetes prontos, né? Mas é importante notar que, falando de tapetes bonitos, que a arte sempre esteve muito ligada à nossa fé cristã, né? Nós temos obras de arte, uma história da arte cristã belíssima, né? Extraordinária. Então, diante da fé, tendo a fé e querendo professar a fé, manifestar a fé, os artistas vão se manifestando. Temos isso no canto, vários tipos de canto, no canto coral, músicas extraordinárias, composições belíssimas. Temos isso na pintura,
na escultura, nas construções, são coisas maravilhosas. Simples, fantásticos. Que brotam de uma fé que vem lá de dentro. Quer dizer, aquilo que você tem no coração vai sendo manifestado através das várias habilidades, capacidades e dons que as pessoas têm. Então a riqueza da arte, ela fala por si só de uma história de fé. Então, nesse particular da procissão de Corpus Christi, quando ali se fazem tapetes e às vezes tão extraordinários, tão bonitos, né? Isso entra nesse campo da manifestação da fé pela arte. Por isso que os cristãos valorizam muito a arte, muito valor à arte. Sim. Na medida que a arte é uma manifestação também dos dons de Deus que agiu em nós, nos fez muito parecidos com Ele, capazes de tantas coisas, né? Eu costumo dizer que somos instrumentos dele, né? E através destas artes podemos demonstrar isso. A nossa própria Catedral São Luís aqui é um espetáculo. A pintura toda que tem ali. Assim também, ligando então com a arte, com manifestação a partir das capacidades que Deus nos deu, manifestação da nossa fé de forma tão extraordinária, mas ainda mais importante do que tudo isso, e que está no fundo de tudo isso, é a nossa capacidade de amar, que é um dom especial que Deus nos deu. Nenhum outro ser vivo de que se tem notícias é capaz de amar. Mesmo aquele cachorro, aquele cão amigo que parece que dá a vida pelo dono, ele faz isso por um instinto, mas não por uma opção livre dele de dar a vida. E só o ser humano pode escolher dar a vida. E o faz com liberdade. Então, isso é amar. Amar de São João também. Já citei 2 vezes São João. Ele diz que amar é dar a vida. Jesus disse, eu vim para dar a vida. Então, a capacidade de amar, que é algo, digamos, exclusivamente do ser humano, e é o que mais nos assemelha, é isso que nos faz, de fato, imagem e semelhança de Deus. Somos inteligentes, racionais e livres. Isso nos dá a capacidade de amar. Então, a manifestação desse dom mais profundo, disso que nos assemelha com Deus, se dá de muitas formas. É o que, por exemplo, faz com que se entenda também que a Eucaristia necessariamente deve estar ligada à vida do amor. Se a arte é uma forma de manifestar o amor, né? A arte maior é amar, né? Sim. É a pessoa que de fato se preocupa com o outro, se põe na pele do outro, que sabe perdoar, que sabe ajudar, que tem empatia, que sabe o que sabe que é a alteridade, o altruísmo, mas isso levado até o extremo de dar a vida. E isso é a essência do Evangelho, daquilo que Jesus ensinou. E isso se encontra presente na Eucaristia. Até um pouco antes do início aqui, eu dizia que, lembrava que São João, no Evangelho, ele conta, no lugar da narrativa da instituição da Eucaristia, ele conta o lava-pés, fala do lava-pés. Exato. A missa de Quinta-feira Santa, à noite, muita gente vai para a missa do lava-pés, mas a missa é sempre a mesma missa, mas nessa missa o lava-pés torna-se um rito, quer dizer, uma celebração com símbolos, com sinais, que é esse de lavar os pés, como quem vai lá sempre é acostumado a ver. Mas é porque a Eucaristia não pode ser desconectada do amor, não pode ser desconectada do serviço, da atenção ao outro. Eu posso ir à missa, posso receber a Eucaristia e ficar lá horas em adoração, mas se eu não amo, se para os outros para mim não existe, se eu me fecho sobre mim mesmo, tem alguma coisa que não está bem. Ou eu sofro de alguma dificuldade pessoal, patologia, ou estou não compreendendo a fé cristã, né? Exato. Então eu não posso julgar quem não faça isso, mas alguma coisa não está bem ali, né? Então o normal, digamos, o sadio, aquilo que é de se esperar de qualquer um, é que a pessoa, na medida em que ela entendeu a Eucaristia, nessa medida também sabe amar, dar a vida. Santa Teresa de Calcutá, né, famosa, né, aquela Madre Teresa de Calcutá, ela dizia: quem não é capaz de ver o rosto de Jesus na Eucaristia, também não é capaz de reconhecê-lo no irmão. Quer dizer, são duas coisas que não se separam. Na Eucaristia eu devo ver de alguma forma Cristo, e em Cristo eu vejo o irmão. Tudo que fizeres o menor dos meus irmãos, né? Então também no irmão devo ser capaz de enxergar a pessoa de Jesus que espera ali. Como dizia, eu estava nu, me vestiste, eu tinha sede, me deste beber, estava com fome, me deste comer, quando estava preso, me visitaste, enfim. Jesus diz com muita clareza que ele está presente no irmão. Então, se ele está na Eucaristia, está no irmão, é sempre ele. Ele deve igualmente ser amado, seguido por nós, porque assim é a nossa fé cristã. Exatamente.
E que sirva, né, essa data de inspiração também para as pessoas amarem. Mas a gente está tendo uma grande prova de amor, de solidariedade, nesse momento trágico que até depois, no segundo bloco, eu quero aprofundar um pouquinho mais com o Bispo. Mas eu acredito que toda essa arte, toda essa beleza, eu lembrei aqui, né, dessa arte que fazem em muitas cidades, são até, inclusive, coisas fantásticas, vai para o mundo, né? O mundo vive isso, enfim, que sirva também de inspiração para a parte interna, né? Para que cada um desses que se envolvam nessa data tenham também o amor, para daí justamente vir ao encontro do que o senhor acabou de colocar. Que é o convívio, que é o ajudar ao próximo, é de estar à disposição do próximo, porque eu costumo dizer, né, que compartilhar a vida é uma conquista. E as pessoas às vezes têm essa dificuldade de compartilhar a vida, seja com quem for, com o seu parceiro, com a sua parceira, com os seus filhos, com as pessoas que você convive. É verdade. Esse de sair de si, né, que na verdade a gente quando nasce voltado sobre si mesmo, né? Exato. É assim, tudo sobre si. E o amadurecimento é um desenrolar, né? O Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele dizia que o ser humano é um nó de possibilidades, um novelo, né? Sim. Que vai se desenrolando ao longo da vida, né? Então, na medida que a gente amadurece como pessoa humana, enfim, no nosso caso, como cristão, a gente vai se abrindo, a gente se ergue, se levanta e olha para além da própria janela, além do próprio muro, vê o outro e entra em contato com o outro, se relaciona com o outro. Por isso que se insiste tanto, né, é uma insistência nossa na igreja, de sempre dar atenção aos outros. Nós temos a campanha da fraternidade, muitas vezes tem gente que foi em tantos questionamentos, mas é isso, é só isso, é um convite, um chamado a me voltar para o outro, a dar atenção ao outro, a valorizar o outro, trazer o outro para a minha vida. Nessa última quaresma tivemos a campanha da fraternidade que falava da fraternidade, da solidariedade, a fraternidade social, a amizade social, né? Exato. O Papa pede muito isso, que a gente entenda o Evangelho como um convite, um chamamento a ir ao encontro do outro, a abrir as portas ao outro, a não fechar-se ao outro, né? Então, já lembrado aqui, nesses dias vimos muito isso, né? Como as pessoas abriram as portas para quem teve necessidade e, enfim, abriu também o coração, né? Mais do que tudo isso, pôs a mão no bolso. Surpreenderam positivamente. Muito assim. Mesmo aqui nas nossas comunidades católicas, eu pessoalmente, como bispo diocesano, me dá muita alegria eu poder recordar o quanto prontamente, antes que houvesse qualquer tipo de convocação, a realidade foi uma convocação por si só. Sim. E todo mundo logo se colocou à disposição. Nas nossas paróquias, os padres abriram os espaços, os salões, junto com suas lideranças, né? E diáconos, enfim, leigos e leigos, o padre também não consegue fazer nada se as lideranças não estão juntos. E logo se dispuseram, gente que tinha água nas suas casas, foi lá cozinhar, cuidar dos ambientes, prestar serviço. Então, coisas muito bonitas que precisariam ser documentadas e divulgadas. Não para aparecer, mas trata-se de uma forma de um estímulo mútua edificação, né? E no nosso caso, ainda que recebemos muitas doações, muitas, daqui e de fora, vieram carretas carregadas. Se nós não tivéssemos distribuído, estaríamos com as ruas cheias, né, de tanta coisa que veio. E tudo foi imediatamente encaminhado para as comunidades, e sem olhar a quem. Mesmo que fosse, também não sei quem doou tudo, né, não perguntava. As doações vinham de muitos lugares em que a iniciativa foi de paróquias, de igrejas, mas veio de outros lugares onde as pessoas não diziam quem eram e que fé tinham ou se não tinham fé, mas que doaram. Então, esses bens todos também foram distribuídos assim. Onde havia necessitados, esses bens donativos foram distribuídos. E, com isso, me parece que se deu um belo testemunho de que, quando a necessidade é mais forte, surge, vem para fora, né? Aquilo Exato. Que as pessoas têm dentro de si, às vezes parece que não tem. Às vezes, no nosso caso, né? Trabalhamos, formando, insistindo, pregando e fala-se. Às vezes pensa assim, será que produz efeito o que eu estou fazendo? Nessa hora, parece que a coisa aparece. E aí o senhor vê que vale a pena seguir. Nessa hora revela-se aquilo que as pessoas têm dentro de si. Um pouco já da própria natureza humana, né? Mas muitos o fazem também com esclarecimento, com lucidez. Isso minha fé pede. Eu faço isso por amor a Deus, e não olho a quem eu faço. Então
tudo isso é realmente bonito e edificante. E a gente percebe, né, a nível de Estado, já acompanhando, como a gente vem acompanhando, que justamente nessas organizações onde envolve também a fé, no caso aqui, né, da comunidade católica, a gente percebe parece, organização, determinação, de fato o auxílio, né, todas as paróquias se unindo, se ajudando, independente se é da mesma ou não. Porque nessa hora não se vê essa questão, é o ser humano. Sim, o foco é o ser humano. Né? Inclusive, teve comunidades onde eu fui, onde na cozinha trabalhavam pessoas de igrejas diferentes. Sim. Era no nosso espaço, a nossa cozinha, mas estavam outros lá juntos e ninguém se perguntava de que igreja era. Estavam juntos. Esse é parece que é assim, o ideal de onde a gente quer chegar. Tudo o que nós fazemos, a formação que se dá é essa. A gente precisa saber conviver com o outro, respeitando ele nas suas convicções pessoais. Por outro lado, também saber que juntos todos queremos a mesma coisa, quer nos dar bem, conviver Sim. bem, entender o outro na sua forma de ser, mesmo que às vezes até tenha princípios que não são os meus. Mas ele é uma pessoa humana, é filho de Deus também, e ele do seu jeito certamente é sincero diante de Deus. Então, saber conviver, saber se relacionar, saber dar-se bem, pegar juntos na hora de responder a uma necessidade que grita, isso é importante. Sim. Eu antes eu quis dizer, quando falei dos donativos todos, e depois eu me esqueci, mas eu queria retomar que uma das finalidades também de divulgar isso tudo é uma forma de dar satisfação à sociedade, Exato. Aos doadores, do que se fez com aquilo que veio. Insistir desde o início para os padres, para as pessoas que nas nossas comunidades lidam com isso, que tomassem nota de tudo que chega, dos donativos, enfim, inclusive de doações financeiras, fosse tudo contabilizado certinho para podermos prestar contas para todos, para dizer o que foi feito, porque mesmo que nessas 3 semanas, já um mês, né, se tenha trabalhado muito, numa certa altura alguém começa a fazer perguntas, mas para onde foi? O que fizeram? Sempre existem pessoas que põem dúvidas e nós temos que então, com clareza, antes que se ponham dúvidas, Sim. já deixar tudo muito claro. Até nós estamos preparando no site da Diocese uma página onde faremos uma prestação de contas de tudo aquilo que na Diocese nós recebemos, né? Que nos foi doado, como fizemos, para não sobrar dúvida. Não se fazem essas campanhas para reter bens ou para colocar o nome em cima, coisa parecida. É simplesmente repassar. O que foi dado não é para nós, não foi para mim. Eu não precisei, infelizmente. Eu moro num lugar onde a água não chegou, Sim. eu moro num lugar onde a água não faltou, então eu fui um privilegiado, né? Então eu não tenho razões, eu tenho que ser aquele que dá, né? Exato. Não alguém que recebe. E porque há muita gente que precisa, e agora, hoje, tem gente precisando, muitos ali que voltam para casa, ou que ainda não puderam voltar para casa, a água Sim. ainda está em muitas casas, ou a casa não tem mais condições de ser habitada, Exatamente. Tem que consertar ou construir de novo. Já nem falo das outras regiões do estado, mesmo das nossas só, né? Então há muito o que fazer. Eu costumo dizer quase que diariamente aqui no programa, né, sobre essas fases, né? A fase 1 era salvar vidas, não tinha. Sim. Essa era o foco principal, né? Salvar vidas. 2 já vem a questão da dignidade, de levar para um lugar onde receba, né, o conforto, onde se sinta que de fato é um ser humano, né? E aí vem não sei quantas fases ainda, mas enfim, a 3 já seria a retomada. Daí que nós vamos saber exatamente o que aconteceu, porque enquanto a água não baixar totalmente e a gente for lá e olhar a casa, não tem como saber. Né? É verdade, que nós temos, alguns lugares a água passou rápido, por exemplo, Três Coroas, Igrejinha, Rolantes são daqui da nossa diocese. A água vem naquela enxurrada, vem Sim. e faz todo o estrago que tem direito, né? E vai embora. Depois se tenta consertar. Mas aqui na nossa região, mais aqui na Santo Afonso e São Leopoldo quase por inteiro, ali a água foi subindo e foi inundando tudo. E ela também sai com muito mais vagar, né? Sim. Então naquela região ali de Santo Inácio, ali no Brás, na Vila dos Tocos, ainda mais nessa região aí, deve ser, eu não vi ainda, mas fico imaginando o quanto que deve ter destruído a água ali, né? Então essas pessoas precisam de um lugar para morar, as que entram em suas casas não têm mais nada, precisam encontrar meios de colocar minimamente lá dentro o que precisam para poder viver,
Eu tenho repetido muitas vezes, fogão, precisam de talheres, enfim, material de cozinha, precisam uma mesa, pelo menos uma mesa com cadeiras, precisam de um estrado, pelo menos para não colocar o colchão no chão, numa casa úmida, né? Sim. Eu preciso de colchão, roupa de cama, precisa tudo. Um balcão, os balcões de pia devem se destruídos todos. Então, nós estamos com o dinheiro que recebemos numa conta da Caritas, estamos comprando. O dinheiro vem, estamos comprando, fazendo grandes encomendas e depois vamos pela Caritas, pessoas que vão estar indicadas vão visitar casas onde se sabe que tem mais necessidade para depois atender. Nós não podemos assim dizer, venham fazer fila e receber, não dá. Sim. Nós temos que ir lá, de alguma forma, vamos fazer uma reunião com essas pessoas. Saber das necessidades. Usar critérios, né? Não vamos poder atender todo mundo, né? E talvez entre dois a gente tem que escolher um, essas situações difíceis tem. E no final alguém vai dizer, mas aquele não precisava tanto quanto esse. Sempre vai ter dificuldade, a gente não vai acertar em tudo, né? Se Jesus não agradou a todos, né? Não vai ser nós, né? Mas nós queremos, com o que recebemos, nós queremos satisfazer naquilo que tem ao nosso alcance essas necessidades básicas, porque para isso nos foi dado, né? Não há outra razão. E isso também tem a ver, então, como já falamos, com aquilo que é a nossa fé na Eucaristia. Se não fizermos assim, nós desmentimos a nossa fé. Nós damos um contra-testemunho e certamente, se Jesus viesse pessoalmente, nos condenaria por não fazermos como ele ensinou. Muito bem. Vamos fazer um intervalo já, meninos? Já foi meio programa, passa muito rápido. Quando o assunto é bom, né? Passa assim muito rápido. Então vamos lá, a gente faz um intervalo e volta na sequência conversando aqui com o nosso bispo da Diocese de Novo Hamburgo, Dom João Francisco, que veio até os estúdios aqui nessa data importante, Corpus Christi, hoje feriado, para trazer a informação da data, mas claro, automaticamente para a gente falar sobre o momento atual que estamos vivendo e por muito tempo ainda, por muitas fases ainda iremos viver. Voltamos na sequência. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV, neste feriado de Corpus Christi, trazendo a informação, a orientação com o nosso bispo da Diocese de Novo Hamburgo, Dom João Francisco Saum, né, que é Deutsch, né? Estamos aí comemorando os 200 anos, não da maneira que nós gostaríamos de comemorar, né? E se juntou dois Deutsch ali, né? A Dona Maria também é Schmidt, né? Então veio... Sim, Veio dois Deutsches daí. Sim, são São Pedro de Alcântara, onde eu nasci, a primeira colônia alemã de Santa Catarina. É, a primeira? Olha isso. Só que meu pai não era dali. Meu pai era um pouco mais distante, no interior de Santo Amaro de Imperatriz, num lugar chamado Leffelscheid.
E é no Brasil, não é na Alemanha. Então ele era dali. E então se encontraram em algum momento e depois foram morar então no interior de São Pedro de Alcântara, onde eu nasci, num lugar chamado Barro Branco. Barro Branco. É. O senhor tem mais irmãos? Tenho um irmão que já tem 82 anos. Mais velho? Mais 2 irmãs mais velhas do que eu e uma outra depois de mim. Somos 5. Ah, o senhor é o quarto, então? Eu sou o quarto. Muito bem. 70 e hoje? Vou fazer 72 em outubro. Outubro, 11 de outubro? É. Muito bem. Tô bem informado, né? Eu tô vendo. 11/10/72. É isso mesmo. Outro dia eu estava com o nosso quase centenário, o Pedrinho, né? Pois é. Tá com 90... 91, 92 vai fazer, né? Esse ano, acho que é 92, né? Grande Pedrinho. Pedrinho é uma pessoa fantástica, né? Sim. Mas a sua vocação veio dos pais ou desde menino? Que o senhor entrou com 12 anos já, né? Foi. Olha, é assim, a gente é fruto um pouco do ambiente que a gente vive, né? Sim. Então, eu sou de uma comunidade do interior, né? E ali eram poucas famílias próximas. E no interior, quem mora atrás dos muros ainda é vizinho, né? Então, nossos vizinhos eram distantes. Mas ali nós tínhamos uma capela e tínhamos aí a nossa vivência de fé. O padre vinha lá uma vez por mês fazer a visita. E no interior, naquela época, 70, 60 anos atrás, né? O que a gente sabia do mundo, né? A gente sabia aquilo ali, a vida comunitária, o padre que vinha, o trabalho. E eu, por alguma razão, desde criança, eu tinha um desejo de ser padre. Isso surgiu dentro de mim. Mas evidente que era um desejo de uma criança que sabia da vida, né? Pelo ambiente que vivia. Pelo ambiente que eu vivia. E aí, então, com 12 anos, eu fui para o seminário e aí eu fiquei 15 anos no seminário até me ordenar padre. Mas, então, claro, eu fui crescendo, virei um adolescente, um jovem, enfim. A vida também apresentou para mim outras possibilidades das quais eu poderia ter optado. Mas também eu fui tomando consciência do sentido que tinha a vocação sacerdotal e também a necessidade. E tanto assim que quando eu cheguei no final dos meus estudos, eu tive essa reflexão. Tenho condições de seguir qualquer outro caminho na vida. Eu tinha essa serenidade em dizer e pensar isso comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ser padre. Qualquer outro tipo de função já tem muita gente que exerce, mas padres faltam. Então, eu fui ao bispo e disse, olha, estou terminando os estudos, então, e estou disposto a ser padre se o senhor me aprovar. Me lembro que disse isso para ele. Foi assim que eu fiz. Meio que se colocou à disposição. Disse, se achar que não, eu tenho outras coisas para fazer. Foi assim, né? Para ficar bem livre, enfim. Mas eu também nunca me senti ameaçado de formador dizer que eu não podia ser padre, né? Mas, ao mesmo tempo, também não estava apegado que tinha que ser, né? Sim. Então, eu fiz uma opção entre mais possibilidades e a opção de ser padre. Foi assim. Então, não houve assim algo que marcasse, que fosse assim uma experiência impactante, não nada. Foi algo de criança que foi passando por... Foi natural. Foi passando por um desenvolvimento de amadurecimento normal, né? Com minhas perguntas, minhas dúvidas, e ia esclarecendo, fui dando passos, e no final fiz a escolha que queria que fosse, que estava sendo definitiva. Essa é a primeira atuação fora do estado de Santa Catarina? Sim. Sempre até 2020, final de 21, né? Sim, isso. Início de 22 atuou sempre em Santa Catarina? Sim, eu fiquei padre e logo o bispo me mandou trabalhar no seminário. Então, eu trabalhei em Brusque, se alguém conhece Brusque, Santa Catarina. Ou Brusque, né? Brusque. Então, lá tem um seminário, tem um santuário da Nossa Senhora de Caravaggio também. Sim. E é um centrozinho assim, religioso e de muitas atividades. Então, eu trabalhei lá 12 anos. 4 como padre, auxiliando, e depois 8 como reitor do santuário do seminário. De lá, eu fui nomeado reitor do nosso seminário de teologia em Florianópolis. Fiquei 17 anos lá. Então, ao todo, 24 anos no seminário como padre, fora os 15 como seminarista. Então, deu todo 44, né? Sim. E depois disso, então, eu saí do seminário e fui trabalhar em Brusque, de novo, numa paróquia. Então, eu fui pároco 3 anos. No terceiro ano desses 3, eu fui administrador da Arquidiocese de Florianópolis. Administrador é quando sai um bispo e, enquanto não chega um novo, alguém governa como se fosse bispo. Não é bispo, mas tem as funções todas de
para governar. Então eu fiz isso lá em 2011 e aí quando veio o novo arcebispo, ele me nomeou ecônomo. E em 2012 eu assumi como ecônomo da Arquidiocese de Florianópolis. E já em setembro eu fui nomeado bispo de Tubarão. E lá eu fiquei 9 anos e 4 meses. Uhum. E fui ordenado em 24 de novembro de 2012, lá mesmo na Catedral do Tubarão. E aí, de lá, fui nomeado para cá. Meu caminho... E se adaptou bem? Sim, sim. Já são mais de 2 anos, né? Sim, sim. É que o trabalho é da nossa igreja, né? Sim. Tá, o ambiente, a região é um pouco diferente, mas onde a gente chega sempre tem gente boa, tem dificuldades, que toda parte tem, se não tivesse mais dificuldades já não estaríamos mais aqui na Terra, né? Então, dificuldades tem, às vezes grandes, difíceis, não tem coisas que não são simples para resolver, mas há muito esforço, muita boa vontade, e depois temos propósitos muito claros como igreja, o Evangelho é sempre o que nos orienta e nos ilumina. Então eu vim trabalhando, eu tinha muito serviço e não dá nem tempo, às vezes me perguntam se estou gostando ou não. Eu disse, olha, devo ser sincero, eu não dá nem tempo de pensar. O trabalho é tanto que... Então mas isso é sinal que estou bem, porque se eu acho que se eu não estivesse gostando, eu saberia dizer que não estou, né? Sim. Então, estou no trabalho direto. E os costumes gaúchos, o chimarrão, ou ainda não? Eu não sou do chimarrão. No tempo que nós estamos no seminário, sempre tem gente com gostos diferentes. Sim, então lá ia até uma época, nas rodinhas, mas não me encantou, assim, dizer, não me apeguei e, enfim, hoje também não procuro chimarrão. Muito bom. São quantas? A gente está 23 ou 24 municípios, municípios que fazem parte da sua diocese. Isso, aqui da Diocese de Novo Hamburgo. Começa aqui, aqui São Leopoldo, mas aqui nessa ponta. Depois subimos por Ivuti, Dois Irmãos, né? E Estância. Ivuti, Picada Café. Picada Café. Nova Petrópolis, Ninho Imperial. E lá por cima, então, Gramado, Canela. E aí desce para Três Coroas, Igrejinha, até Riozinho Rolante e Riozinho, né? Também pertence. Isso, E aí Taquara, aí pega essa, aí é 239, né? Sapiranga, Parobé, Araricá, Parobé. Nova Hartz. Isso, então vem para cá. E aqui em Novo Hamburgo. Essa é a nossa diocese de Novo Hamburgo. Mas São Leopoldo ainda... São Leopoldo já pertence. Então, vamos aqui, arrancaria em São Leopoldo e vai até lá na Serra. Até na Serra, isso. Vale do Paranhana ali e volta. Isso. 20 é um compromisso. E o senhor é solicitado praticamente em todos eles? Eu respondo por tudo, né? Sim. No final, tanto diante da igreja, isso às vezes as pessoas não sabem, né? Mas como nós somos uma instituição civil, né? Como tantas outras, temos um CNPJ, então nós temos que responder perante o governo. Não podemos agir e funcionar como se não fôssemos do Brasil, né? Exato. Então eu respondo pela Receita Federal, qualquer problema que possa haver em qualquer paróquia ou alguém lá fez algo que, digamos, em questão de Receita Federal não está de acordo, eu pago por isso, né? Então a gente tem que estar insistindo, sempre informando que tem que fazer tudo certo e também diante da igreja. Diante da igreja também eu respondo pela diocese. Aconteceu qualquer coisa, o questionamento vem em cima de mim. Sim. Então, às vezes as coisas não dependem da gente, é porque somos muitos então, mas eu respondo. Né? Então, às vezes eu penso, me ajuda, né? Faz bem feito, porque fica mais fácil para mim, senão a gente tem que agir. Então, em certas horas, essas coisas são difíceis, em certas horas, né? Porque a gente sempre lida com pessoas, com muitas pessoas diferentes, e mesmo sendo católicos, tem pessoas que eles têm dificuldade de entender. Sim. Outra vez até não se explicou suficientemente. Eu sempre peço para os padres, tem que explicar, formar, reunir, dizer como é que é, sobretudo para quem tem papel de liderança, né? E então qualquer leigo que faça alguma coisa, né, como líder, o que ele fizer vai fazer de alguma forma como alguém que é da instituição da Mitra Diocesana de Novo Hamburgo, né? Porque é da nossa diocese. E isso tanto para o bem como para eventualmente algum erro, né? Sim. Então, mas vamos aí juntos, sempre procurando superar tudo. Somos humanos, ninguém de nós é perfeito, né? Mas há uma grande boa vontade, uma grande sinceridade de fazer o melhor. Então, o melhor é o nosso alcance. Eu digo isso de mim, mas vejo isso também nos padres, nos diáconos que temos, nas nossas lideranças. Tem muita gente que se doa demais, assim, que faz muito por uma doação pela comunidade.
E para nós católicos é muito importante a vida comunitária, né? Não só, não é só que eu seja um bispo que atue por televisão, como se bastasse que pessoas me ouvissem. Nosso propósito é formar comunidades, porque o Evangelho precisa ser experimentado em comunidade. Ele é essencialmente comunitário, porque o mandamento central é do amor. Se eu quero ver o amor é mútuo. Então eu tenho que me encontrar com outros que vivam o amor também como eu. Exatamente. Por isso a família, a primeira comunidade, a gente chama até de igreja doméstica, né? E também se insiste muito em pequenas comunidades, grupos onde as pessoas se encontrem para rezar, para refletir a palavra de Deus, para se instruir, enfim, onde cada uma tenha um nome, onde cada uma seja conhecida, onde cada uma conheça as demais pessoas. Então, comunidades, de fato, ou seja, um só coração, uma só alma, né? Esse é o incentivo que a gente luta para chegar lá, né? Mas nós somos limitados, todos nós, e temos nossas dificuldades, mas é uma procura, uma busca constante, isso de formar comunidades. Então, temos as pequenas comunidades, a família, os movimentos pastorais também são comunidades de trabalho, temos as comunidades chamadas capelas também, né? E depois a paróquia é uma comunidade maior, e sempre é uma comunidade de comunidades, diz que é uma rede de comunidades a paróquia. E tem sempre um pároco. E na diocese, então, temos várias paróquias. Nós aqui são 49 paróquias, a gente inclui como paróquia também o Santuário aqui das Mães. Então, são 49 paróquias e nós juntos constituímos uma diocese. A Igreja Católica é constituída de dioceses. Cada diocese é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. A Igreja Católica como um todo são todas as dioceses reunidas com seus bispos em comunhão com o Papa. Por isso que para nós é muito importante a comunhão com o Papa. Tenho insistido ultimamente muito isso e aproveito até para dizer isso aqui de novo, né? Tem pessoas que acham que dá para ignorar o Papa sendo católico. Não dá. Dá que ignorar o bispo. Não dá. O católico vive a comunhão com o seu bispo, que por sua vez vive a comunhão com o Papa. Sim. Se alguém acha que pode dispensar o Papa, ele está em contradição com a sua natureza de católico, né? O católico vive essa comunhão, essa unidade, que todos sejam um, para nós é muito importante. A gente pode até achar, não, mas ele podia ter feito diferente, eu não concordo bem com isso, tudo bem. Mas precisamos, para além de tudo isso, ver a comunhão. Um só coração e uma só alma. Evidente que nem todo mundo vai gostar de mim, em tudo que eu faço e o que eu digo. Talvez ache, não, mas isso não, enfim. Para isso a gente pode conversar. Mas, para além dessas diferenças, uma só coisa. É assim na vida de família também, não é? Exatamente. Nem marido e mulher se afinam em tudo, né? Os pais com seus filhos, nem tudo concordam do mesmo jeito. Mas aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que não pode faltar, nisso a gente tem que ser unido e firme. De resto, a divergência enriquece, né? É divergindo que tu me enriquece, dizia alguém, né? Então a gente se ajuda, a gente se acorda, a gente se sente cutucado, a gente se desacomoda, né? Exato. Porque o outro faz perguntas, o outro coloca alguma dúvida em cima de alguma coisa que eu disse, que eu fiz. Isso ajuda a gente a se refazer. Senão a gente cria mofo. Vai para aquela zona de conforto. E aí não dá. Acho que está tudo certo, tudo ok. A importância do diálogo, né? De uma maneira correta, bem feita, bem conduzida, né? O que não pode é dar margem para ódio, de excluir. Isso não dá. Isso de começar a excluir, ouvir as costas, não quero mais saber, não falo mais com ele ou com ela, ignoro. Aí tem problemas. Aí ou é uma imaturidade, ou, enfim, não é o caso de ficar analisando, mas é algo que não está certo, né? Não pode ser. A gente precisa saber superar isso. E o senhor, tantos anos envolvido, né? O senhor acompanhou muitos momentos, assim, essa evolução, essa renovação, muitos padres, assim como o senhor teve, né? Lá os seus estudos, enfim, o senhor também acompanhou a ordenação de muitos novos padres. Estamos no caminho? Sim, certo. Nós a pergunta, estamos no caminho, pode surgir muitas coisas, né? Sim. Mas se nós fôssemos considerar um pouco o tempo que vivemos um tempo totalmente diferente, né? Sim. Quem viveu esses últimos anos sabe como tudo mudou rápido. Tenho 71 anos.
nesse tempo se mudou tudo, digamos assim, né? Não pode mudar o Evangelho. Exato. Não, o essencial não pode mudar, isso permanece. Passará o céu, passará a terra de Jesus, mas não passará um pingo do i, né? Exato. Então, essa verdade central do amor nunca passa, né? Da caridade. Agora, o modo como isso é compreendido, como isso é colocado em prática, enfim, isso a gente tem que ir se adequando. E as mentalidades mudam, a compreensão das coisas muda, né? Porque a gente não pode trair o essencial. Então, os tempos, a sociedade está muito mais crítica, nós não vivemos mais aquele ambiente de cristandade, onde o padre no domingo falava na missa e todo mundo escutava quietinho e durante a semana inteira repercutia o que o padre disse. Exatamente. Mesmo que o padre dissesse alguma barbaridade lá, todo mundo, né? Isso acabou, né? Não tem mais, né? Mas não dá mais para dizer o padre acha que pode, vai lá como um moralista, né? E dá o tom. Isso não funciona, né? As pessoas refletem, as pessoas pensam. Então, o padre é o único que sabe. Isso é o clericalismo. Porque eu sou padre, eu acho que eu sei, né? Não é. Claro, por ser padre, pela formação que eu tive, eu devo dar conta daquilo que me foi ensinado. E eu, enfim, para isso eu tenho uma missão. Mas não quer dizer que eu sou o único. E também não tenho a última palavra para tudo. A última palavra tem que ser de Jesus, do Evangelho. Como interpretar essa última palavra de Jesus? Então, isso tudo não é tão simples. Como compartilhar ela para as pessoas. Bastaria, por exemplo, de trazer as questões de bioética hoje, que são tão complexas. Como é que a gente vai interpretar isso à luz do Evangelho, né? Então, não é coisa simples, mas a igreja estuda, a igreja tem debates, tem teologia, tem suas universidades para aprofundar, para compreender. Mas nós dizem, os entendidos, a gente passa a adotar a linguagem dos cientistas, né, dos que estudam, nós vemos no tempo de mudança de época. Sim. A mudança de época, ela é profunda, ela atinge a todos, né, e ela muda totalmente os critérios de pensar, de avaliar, muda tudo. No meio disso tudo, como é que a gente vai se orientar de forma, digamos, madura, adequada pelo Evangelho? E nisso entrou, a Igreja Católica entrou já com o concílio, que foi lá no começo dos anos 60, né? E que foi um grande momento da história. Naquela época, os não católicos e os governos se interrogavam como é que a Igreja, uma instituição espalhada pelo mundo, conseguiu durante 3 anos reunir seus bispos e eles, na conversa, dialogando, procuraram, na sua reflexão, com textos que saíram nos documentos muito profundos e bonitos, tentar colocar a Igreja no mundo moderno, né? E isso foi tão profundo, tão grande, que hoje ainda se está procurando colocar o concílio em prática. Sim. Hoje tem gente que não viveu aquele tempo que reage contra o concílio. Tem grupos que querem ignorar o concílio, querem viver tempos do concílio de Trento, que foi ótimo o concílio de Trento, uma riqueza, uma beleza. Mas para aquela época. Né? E chegou o momento que precisava dar um novo passo. Então hoje o Papa é o primeiro Papa que não participou do concílio, o atual Papa. É o primeiro, E ele está empenhado em colocar em prática tudo que o concílio ensinou, tudo que está ao alcance dele colocar em prática agora, né? Então por isso ele fala, ele é aberto, ele insiste sempre, e é um homem extraordinário. O Papa Francisco só será entendido mesmo depois dele. O que esse homem tem de visão, de compreensão, como ele está à frente, e a abertura dele ao diálogo, um homem da simplicidade, qualquer um tem acesso a ele tem algo de muito extraordinário. Ele é o homem olha, nós na Igreja Católica, assim, precisamos agradecer a Deus sempre os homens extraordinários que temos. Esses últimos papas que eu conheci, foram todos figuras impressionantes. Sim. Eu sou nascido no tempo de Pio XII, mas era criança, não conhecia. Mas eu me lembro do dia que foi nomeado o Papa João XXIII. Começou João, eu era menino da roça. Aí disse, olha, o novo Papa tem o nome de João. E me lembro disso. Me lembro hoje, eu posso ir lá na casa onde nós morávamos e dizer onde é que eu estava quando eu vi isso. Me marcou, né? O Papa tem o meu nome. Mas aí foi João XXIII, o Paulo VI, que foram os papas do concílio. Depois João Paulo I, que teve aquele mês só, uma figura também extraordinária. João Paulo II. E agora, então, tivemos o Bento XVI e temos o Papa Francisco. Então foram todos homens, cada um com suas características, graças a Deus que as pessoas são diferentes, né? Exato. E por isso ninguém é tudo, né? Então cada um trouxe riquezas especiais. Então aqueles que eu conheci, admirei todos, respeitei a todos, aprendi muito com todos e com esse igualmente. Graças a Deus. Acho que por mais diferentes que o senhor acabou de citá-los, assim, todos manteram
a essência, que é o principal, que é o mais importante. Mas da maneira deles, da forma deles de administrar, de fazer a gestão, mas a essência sempre a mesma. Sim, é a fidelidade da igreja evangélica, isso não pode faltar, e o magistério. A igreja atravessou ao longo da história culturas diferentes, hoje ela está em culturas diferentes, épocas diferentes, situações de guerra, situações de pestes muito terríveis, as invasões na Europa, quando o Papa sozinho foi enfrentar os invasores, e no tempo das doenças, tanto assim que o povo assumiu o Papa como seu governante, por isso chamado de Papa de pai, porque cuidava deles. Histórias muito bonitas que a gente não fala só porque eu sou católico, mas que são bonitas, que fosse em outra igreja, eu tenho que reconhecer que são bonitas, né? Que só quem lê a história, que conhece isso, pode ver quanta coisa aconteceu ao longo desses séculos, quanto se aprendeu e como essa história não pode ser jogada fora. A gente tem que abraçá-la e trazer hoje como uma fonte de sabedoria, de ensinamento para a gente. Sabe que ano passado eu tive o privilégio de conhecer a Alemanha. E eu fiquei impressionado, assim, porque a gente tem como a Itália, né? Até porque o Papa reside lá, enfim, automaticamente se vem na mente das pessoas que a Itália seria o país onde se predomina, o país mais católico do mundo, enfim. Mas eu fiquei impressionado positivamente, assim, com as catedrais, com a arte que a gente falou lá no início do programa, com histórias pós-guerra, de reconstrução de igrejas, essa força que a gente também comentou no programa que a gente está superando agora positivamente, com a solidariedade, com a ajuda das pessoas, eu percebi a força que tem, né? Hoje vivemos um tempo em que há muito secularismo, então o sagrado não é tão sensível, né? É fase. São fases. E isso, claro, que diminui aquilo que parecia ser antes, toda aquela presença do catolicismo, toda a parte. E eu dizia antes, a gente não vive mais aquela sociedade cristã, a cristandade, onde tudo era visto sempre dentro dos mesmos referenciais de fé. Hoje não é mais assim. Então a gente sente falta de alguma forma um pouco. Por outro lado, é um tempo que apela mais para cada um. Eu tenho que ser convictamente o cristão. Não é porque os outros são, não é porque a sociedade ou o bairro onde eu moro é. Mas é uma convicção pessoal. Tem que partir de dentro. Isso, eu assumo com os outros. Então nós hoje vemos esse momento especial. Tenho a oportunidade de eu mostrar que eu sou e porque sou cristão, católico nesse caso, né? E digo isso católico não porque com isso eu quero dizer que sou melhor que os outros, é porque a gente tem que ter identidade. A diferença entre nós, igrejas diferentes, se cada um é convicto, mais consciente e sereno, sincero, isso vai nos enriquecendo, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Então eu não posso ser diluído, sabe, ser um camaleão, né? Porque onde eu estou eu sou uma... Não, eu tenho que ser como os outros. Dizia uma vez, no meu tempo de jovem, tinha um livro chamado Poemas para Rezar. O autor era um padre francês, padre Michel Quast. E ele tem, num dos poemas, ele diz que nós devemos ser... O padre é como os outros, no meio dos outros, mas um outro. Então eu não preciso ser aquela figura estranha, esquisita. Eu posso estar junto com os outros, ser como os outros, ser acessível. Mas eu tenho que ser aquilo que é da minha identidade, quer dizer, sou aquele outro. Então eu sou como os outros, no meio dos outros, mas um outro. Isso eu nunca me esqueci e hoje sempre está muito comigo. Eu devo ser como os outros, no meio dos outros, mas ser um outro, sem deixar de ser aquele outro que é a minha identidade própria. Sua essência, né? Até para deixar o seu legado, né? Bom, a gente está no final do programa, o senhor viu que já estão ali fazendo vários, né? Encerrou, enfim, mas eu quero uma mensagem final do nosso bispo, lhe agradecer a sua disponibilidade de estar aqui nesse feriado conversando com a gente, trazendo a importância do feriado, o que de fato significa o feriado, que a gente falou lá no início, falando desse momento de solidariedade, né, onde a gente se surpreendeu positivamente com as pessoas, a gente, e o senhor prega isso diariamente, né, a gente nunca pode desistir das pessoas, temos que acreditar nas pessoas, né, porque somos seres humanos. Então, qual a mensagem que o senhor nos deixa aí, lhe agradecendo a presença nobre aqui no programa de hoje?
Primeiro, agradeço então a oportunidade também, já que hoje é o dia que celebramos Corpus Christi, que a celebração desse dia permaneça pela prática da caridade. Nós vamos viver outras fases dessa situação que estamos tendo em todo o estado do Rio Grande do Sul e não podemos desistir de fazer o bem, de procurar atender a todos em suas necessidades. Muitos terão muita necessidade de todos nós ao longo de muito tempo. Então, não desistamos, continuemos firmes, que Deus continue conosco. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Dom João Francisco Salmo, nosso bispo da Diocese de Novo Hamburgo, conversando conosco aqui nos estúdios da nossa Vale TV, nesse programa especial desse feriado de Corpus Christi. Amanhã, sexta-feira, estamos de volta, 8 da noite, sempre com pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação. Obrigado, Franklin, Jennifer, Vitor, obrigado a você que esteve conosco. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.